Olá, o vídeo que você vai ver agora é um testemunho e um verdadeiro alerta aos agricultores brasileiros. Está aqui ao meu lado o agricultor canadense Percy Schmeiser, de 72 anos. Ele veio ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre contar o que está acontecendo com ele desde 1998, quando ele começou a ser acionado na justiça canadense pela empresa Monsanto. A acusação, que o Percy só ficou sabendo muito tempo depois, era a de que ele havia contrabandeado ou roubado sementes transgênicas da empresa Monsanto. Entretanto, o Percy, há mais de 50 anos, nunca trabalhou com sementes transgênicas, sempre com sementes tradicionais. Bem, o que aconteceu comigo foi que eu perdi o direito de usar minha própria semente de canola. E eu era, há muito tempo, e ainda sou, um produtor de canola e de trigo. Mas também era um pesquisador de canola durante mais de 50 anos. E com uma ação judicial iniciada contra mim pela Monsanto em 1998, eles disseram que eu tinha infringido a sua patente, porque algumas de suas sementes de canola geneticamente modificadas invadiram minha lavoura e minha semente. Então contaminaram minhas plantas contra minha vontade. Foi isso que aconteceu comigo e eu acabei por perder a minha semente pura, após tantos anos de desenvolvimento. E ainda por cima eu fui processado. Quando a sua propriedade foi contaminada, você não sabia que os seus vizinhos estavam plantando sementes transgênicas? Correto. Eu não sabia que um dos meus vizinhos tinha cultivado em 1996, quando a aprovação regulamentar para a introdução de transgênicos foi dada pela primeira vez. Mas também descobrimos que um outro vizinho, um pouco mais longe, tinha feito rolos de canola geneticamente modificada com seu equipamento sem cobri-la, perdendo bastante sementes. Assim, eu não sabia que a minha lavoura estava contaminada na realidade até 1998. E também não sabíamos, naquela época, qual a extensão da contaminação. Bem, sabemos que seguramente voou das lavouras de meus vizinhos, e as sementes voaram, pelo movimento de arraste das sementes, pelo vento, pássaros, abelhas, flutuação no ar, e assim por diante. Mas a Monsanto, em sua ação judicial, mantém que não interessa como elas chegam na lavoura de um produtor, destruindo as sementes selecionadas puras ou as sementes crioulas. Eles disseram que se torna propriedade da Monsanto. E a justiça também decidiu que não importa como a sua terra foi contaminada. O fato é que a sua propriedade e seus ganhos pertencem a Monsanto depois disso. Isso é verdade. Ele decidiu que não importa como as sementes ou plantas de canola geneticamente modificadas chegam na lavoura de um produtor. E disse que, segundo a lei de patentes, se isso acontecer, tudo se torna propriedade da Monsanto. E se algum produtor tiver sua lavoura contaminada, destruindo o seu plantio, essa se torna propriedade da Monsanto. E a Monsanto é dona da colheita. Ele também decidiu que eu não tinha permissão para usar a minha semente novamente. E se quisesse cultivar canola, sabendo que havia contaminação, eu só poderia cultivá-la se comprasse a semente da Monsanto. Quando você foi para a justiça, você teve contato com os documentos da Monsanto e finalmente você soube como era o contrato. Você pode nos falar? Sim, o contrato determina e é um contrato muito viciado, porque acaba com os direitos do produtor de usar sua própria semente. Ele tem que sempre comprar a semente da Monsanto, tem que comprar os químicos da Monsanto, tem que pagar para a Monsanto a cada ano uma taxa de tecnologia ou uma taxa de licença. Se ele, o produtor, comete ou faz alguma coisa errada com o contrato, tem que assinar o que chamamos de uma declaração sigilosa, de que não pode dizer nada à imprensa ou ao seu vizinho do que a Monsanto lhe fez e enquanto ela o multou. Mas a pior coisa que acontece é que ele é obrigado a permitir que a força policial da Monsanto, e a Monsanto tem uma força policial muito grande no Canadá e também uma força de investigação nos Estados Unidos. E eles controlam seu contrato com essa força policial. Nós a chamamos Polícia dos Genes no Canadá. Assim, é a total supressão dos direitos do produtor. Então, eles anunciam em seus materiais impressos e folhetos que se você acha que o seu vizinho está plantando canola geneticamente modificada da Monsanto sem licença, você deve denunciá-lo. Nós dizemos dedurar o seu vizinho. E quando a Monsanto obtém essa informação,
O que eles fazem com os produtores que passaram a informação é dar uma jaqueta de couro de presente. Mas o que acontece depois que a Monsanto obtém essa informação é que eles mandam, normalmente, 2 de seus policiais à casa do produtor para interrogá-lo, molestá-lo, intimidá-lo e acusá-lo de cultivar canola geneticamente modificada da Monsanto sem licença. E o produtor dirá: não, eu nunca plantei sua canola, nunca comprei sua semente, como no meu caso. Eu nunca tive nada a ver com a Monsanto, nunca comprei sua semente. E eles dirão para o produtor: você está mentindo, e se não confessar, vamos pegá-lo. É dessa maneira que eles subjugam o produtor e atormentam e intimidam através de seus contratos. E se eles não conseguem encontrar o produtor em casa, eles enviarão o que os produtores chamam de carta de extorsão. E nesta carta eles dirão: temos razões para crer que você pode estar cultivando canola geneticamente modificada da Monsanto sem licença. They will send a farmer what farmers call an extortion letter. Você ainda está plantando canola na sua lavoura? No, the year Não. O ano de 2002 foi o primeiro ano desde 1947 em que não pude semear canola, pois o juiz decidiu que se um produtor sabe ou deveria saber que a sua semente ou o seu solo estão contaminados com sementes geneticamente modificadas, não poderia usar ou comprar qualquer outra semente convencional. any other conventional seed. The family farm has been. Eu sou um agricultor familiar. Minha mulher e eu produzimos e nós somos proprietários da terra que meu avô era dono. Meu pai era dono e basicamente nossos direitos foram roubados. E os produtores têm que trabalhar juntos para construir o seu país, para construir seus hospitais, suas escolas, suas estradas e a infraestrutura, o transporte. Tudo isso agora está sendo destruído pela política da Monsanto. Então agora temos a falência do tecido social de nossas comunidades rurais, na qual os produtores não confiam nos outros. Tínhamos eu, meu pai, meu avô que trabalhar com outros vizinhos para construir o nosso país. Quanto você gastou até agora neste caso? My legal fees. Minhas despesas legais até esse momento somam cerca de $250 mil canadenses. E como temos pago isso? Tudo que minha mulher e eu trabalhamos a vida inteira, somos cidadãos idosos. Minha mulher tem 71 anos e eu tenho 72. Tudo que trabalhamos e economizamos para nossos anos de aposentadoria, nós gastamos. Hipotecamos nossa terra e nossa casa para pagar nossas despesas legais. E não apenas isso. Agora o juiz decidiu que todos os ganhos da minha colheita de 1998 vão para Monsanto, até das lavouras que não foram contaminadas. E ele também determinou que a Monsanto tinha requerido $1 milhão de minha parte para as custas judiciais, embora fosse um caso teste para Monsanto. Mas o juiz ordenou 153 mil para Monsanto. Assim, se eu perder o meu caso, terei que pagar a Monsanto $153 mil canadenses. Então isso me destruiria totalmente como produtor, a mim e a minha mulher, tudo que trabalhamos a vida inteira. All what we've worked for all our lives. Why? Por que você veio ao Fórum Social Mundial? I think coming to the World Social Forum and Eu acho que ao vir ao Fórum Social Mundial e ir a vários outros países ao redor do mundo, eu quero trazer uma mensagem de como você introduz qualquer organismo geneticamente modificado em qualquer país. E se o introduzirem no Brasil, vocês contaminarão toda a sua terra. Não existe confinamento. Uma vez que você o introduz, ele se espalhará por meios naturais, pelos pássaros, vento, fluxo do pólen. Você não pode confiná-lo. E em questão de 3 ou 4 anos, como está acontecendo no Canadá, nós perderemos todas as nossas sementes puras, todas as nossas sementes crioulas de canola e de soja. E é isso que vai acontecer no Brasil. Vocês perderão todas as suas sementes puras e também as sementes crioulas. E outra coisa importante é que se vocês introduzirem transgênicos no Brasil ou em qualquer país, não é possível a coexistência. Vocês destruirão o produtor orgânico, o produtor convencional, porque você não pode ter transgênicos no país e produtores orgânicos ou produtores convencionais. Se tornarão apenas transgênicos. E com isso, vocês perderão toda a sua biodiversidade. E como eu disse, perderão as suas sementes puras. É uma questão muito importante. Mas outra questão importante é a seguinte: a Monsanto obteve permissão ou aprovação regulamentar em 1996 para introduzi-los no Canadá, porque disseram aos produtores que agora eles teriam uma produtividade maior. Os transgênicos seriam mais nutritivos e com grãos e sementes geneticamente modificadas usariam menos químicos. E em 3 ou 4 anos, nem isso. Descobrimos que tudo o que a Monsanto tinha dito a respeito de transgênicos era mentira. E o que aconteceu foi que, em primeiro lugar,
tem uma baixa produtividade, talvez 15% ou menos. A qualidade é muito baixa. E, acima de tudo, agora estamos usando mais químicos do que nunca, porque se tornou um superinso. Assim, tudo que a Monsanto falou a respeito de maior produção e melhor qualidade era falso. Então, o que vai acontecer é que qualquer país que introduzir transgênicos pode esperar baixa produtividade, baixa qualidade. E isso levará a mais morte por fome, levará a mais fome no mundo e mais uso de químicos com mais danos para o ambiente. Isto é o que vai acontecer, não maior produtividade. It will lead to more hunger in the world and more chemical use with more damage to the environment. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? What I would like to say is that farmers anywhere should never ever. O que eu gostaria de dizer é que os produtores de qualquer lugar não deveriam nunca assinar um contrato com a Monsanto ou qualquer companhia renunciando aos seus direitos de usar suas próprias sementes. Porque se o fizerem, como eu disse, eles se tornarão apenas servos da propriedade, de volta ao sistema feudal e sob o controle de uma multinacional. Muitos países do mundo, especialmente os países africanos e sul-americanos, foram colonizados por poderes estrangeiros. Agora, em vez de estarem sendo colonizados, estão sendo controlados por corporações multinacionais, as quais são totalmente sem raízes e que suprimem os direitos dos produtores e a sua liberdade de se expressar. Os produtores perderão seus direitos se introduzirem transgênicos no seu país. Então é a isso que levará. Ações judiciais, sentimentos desagradáveis, não confiar em seus vizinhos e assim por diante. Assim é muito mais do que apenas a introdução de sementes e plantas geneticamente modificadas. Há também toda a questão do suprimento de alimentos, o perigo de comer transgênicos, os danos que causarão ao ambiente. Então, basicamente, vão destruir as sementes, a biodiversidade e as sementes crioulas de qualquer país que deixá-los entrar. The seeds, the biodiversity and indigenous seeds of any country that you let it come into. Em 21 de maio de 2004, a Justiça do Canadá decidiu que Percy Schmeiser quebrou a patente de canola transgênica da Monsanto e o condenou por isso. A Corte Suprema entendeu que, independentemente de as lavouras terem sido contaminadas por plantações transgênicas vizinhas, sobre as quais Percy não tinha qualquer controle, houve sim violação de patentes. A Monsanto não recebeu indenização, pois foi comprovado que Percy não teve lucros adicionais por ter cultivado a canola da empresa, já que ela não produz mais que a convencional. Isso pode ser visto como apenas uma pequena vitória dentro de uma grande derrota. Percy gastou o equivalente a R$870 mil para se defender na justiça. Essa era a poupança que a família Schmeiser fez ao longo de mais de 50 anos trabalhando na terra. Você vai assistir agora o depoimento do agricultor americano Rodney Nelson, que, como centenas de outros agricultores, foi processado pela Monsanto, acusado de infringir os direitos de patente da empresa. Ao contrário do agricultor canadense Percy Schmeiser, o Rodney chegou a plantar soja transgênica na sua fazenda por 2 anos seguidos, mas ele logo desistiu da tecnologia por verificar que as vantagens prometidas não se comprovaram. O problema foi que, depois de voltar ao cultivo da soja convencional, a Monsanto o acusou, alegando que ele havia guardado grãos transgênicos para usar como sementes na sua propriedade, o que é proibido pela empresa. Veja agora a história contada por ele mesmo. Sou Rodney. Então, Rodney, como é seu nome, de onde você é, o que é que você faz? Você pode se apresentar? My name is Rodney Nelson. Sim, meu nome é Rodney Nelson, eu sou de Norte Dakota, nos Estados Unidos. Eu sou produtor e planto principalmente soja, beterraba açucareira, trigo, girassol e, ocasionalmente, um pouco de milho. And occasionally some corn. E qual é o tamanho da área que você cultiva, ou você e a sua família? Cerca de 9.000 acres. Durante aquele período, você tinha soja convencional e soja transgênica, em 98 e 99.
Right. We had mostly conventionals during those years, but we Exato, nós tínhamos mais da convencional durante aqueles anos. Tínhamos em 98 apenas alguns acres de Roundup Ready. Em 99 tentamos uma área maior com algumas variedades diferentes. Eu esperava que dessem melhores resultados que 98, mas a maior parte da soja, cerca de 2/3 da área, ainda era convencional. E qual foi a lição que você aprendeu com este acontecimento terrível ligado a Monsanto? Eu quero dizer, o que ficou claro para você em relação aos direitos de guardar sementes e a opção dos produtores e assim por diante? well, we learned firsthand the problem. Bem, nós aprendemos, em primeiro lugar, os problemas associados aos transgênicos. Talvez eu devesse dizer mais especificamente as variedades patenteadas. Com a patente veio... A Monsanto tem muitos direitos exclusivos sobre aquela semente. Por que eles nos perseguiram? Nós nunca vamos saber com certeza, pois as evidências a nosso favor eram bem claras. E mesmo assim eles nos perseguiram. Nós acreditamos que talvez eles não tivessem intenção de levar o nosso caso aos tribunais. Achamos que, talvez pelo tamanho de nossa propriedade e alguns outros detalhes, por sermos produtores padrão, talvez tenhamos sido usados como um instrumento de relações públicas para intimidar os outros produtores, para que não guardassem sementes. Achamos que quanto mais alto gritávamos, em outras palavras, quanto mais falamos à imprensa e tornamos público o nosso caso, talvez melhor tenha funcionado para Monsanto espalhar o seu discurso para assustar os produtores. Perhaps the better it worked for Monsanto to get their word out to scare the farmers. O resultado será o mesmo, ainda que seja outro tipo de tecnologia, para os produtores dará na mesma. Ô Rodney, e como está o que aconteceu com os custos das sementes para você durante estes anos com a introdução dessa tecnologia? Well, in the case of soybeans, Bem, no caso da soja, eu conseguia comprar semente certificada de vizinhos ou de outros armazéns de cereais. Eu podia comprá-la por $6 o bushel. Isso era lá em meados dos anos 90. Hoje, a semente patenteada Roundup Ready custa em média cerca de $30 o bushel. patented Roundup Ready seed costs an average of about $30 a bushel. So another issue, Bem, outro assunto que eu gostaria que você comentasse, que é muito chocante para mim, é a nova patente que a Monsanto obteve sobre a mistura de Roundup com outros herbicidas, que você havia mencionado anteriormente. Você pode nos falar a respeito? What this patent covers is tank mixing. O que esta patente abrange é a mistura de glifosato com outro composto químico no tanque de pulverização. A simples prática de pegar dois compostos químicos diferentes e despejá-los dentro de um tanque. Uma prática que os produtores têm utilizado provavelmente desde que os primeiros compostos químicos foram vendidos, há muitos e muitos anos atrás. E eu não sei como eles conseguiram uma patente sobre mistura no tanque, mas o gabinete de patentes dos Estados Unidos concedeu-lhes a patente. No meu entender, certamente no próximo ano vão começar a aplicar essa patente. Hoje já existem algumas restrições sobre mistura em tanque, mas eu penso que eles ficarão mais restritivos à medida que o tempo passar. E o motivo pelo qual eles buscaram uma patente sobre mistura no tanque é que com algumas das variedades Roundup Ready que estão sendo usadas agora, na sua rotação de culturas, você terá sementes de outras variedades Roundup Ready da safra anterior crescendo no seu cultivo. E assim, você precisa evitar isso com alguma coisa. A própria Monsanto criou esse problema e os produtores terão que utilizar a mistura no tanque para resolver isso. E a Monsanto está procurando uma maneira de lucrar com o problema que criou. Outro é a resistência dos insos. Os insos estão se tornando resistentes ao glifosato Roundup. Então, os produtores estão tentando a mistura no tanque de outros compostos químicos para controlar insos resistentes. E mais uma vez, no futuro, talvez eles tenham que pagar por uma formulação pré-misturada da Monsanto para tanques. Ainda temos que aguardar para ver exatamente como isso vai terminar. Mas eu reparei que no contrato de tecnologia de 2003, essa patente é mencionada. In the future.
I will still have to wait and see exactly how that plays out. But I did notice in the 2003 tech agreement that patent is mentioned. Outra coisa que é completamente diferente aqui no Brasil é que tivemos acesso a alguns contratos que a Monsanto tinha assinado ou que os produtores tinham assinado com a Monsanto em anos anteriores. E agora você veio com um contrato que ninguém tem que assinar. Você sabe, esse contrato entre a Monsanto e o produtor. Como é isso? O produtor não tem que ler o contrato antes? Ele assina. Como funciona isso legalmente? Well, the way that I see it now, Bem, da maneira como eu vejo agora, o novo contrato de tecnologia de 2003 não tem nenhum espaço para uma assinatura. Do modo como eu entendo, quando um produtor abre uma embalagem de semente patenteada, o número da patente deve estar registrado em alguma parte da embalagem. É responsabilidade do produtor saber e entender que restrições as patentes significam para os produtores. E a partir do momento que o produtor abre a embalagem e sabe o que ela contém, ele automaticamente está concordando com tudo que consta naquele contrato de tecnologia. planter, he automatically then has agreed to everything that is in that tech agreement. De acordo com o contrato da tecnologia da Monsanto, não, você não pode processar a Monsanto por qualquer tipo de dano que você possa imaginar, sejam eles consequentes, opinativos ou especiais. Eles alegam que não são responsáveis por aquilo. Que uma vez que a semente foi vendida para um produtor, este adquiriu toda a responsabilidade por aquele cultivo. Assim, o que eles estão dizendo é que, se existe algum problema e você acredita que veio de uma variedade patenteada do seu vizinho, então processe o seu vizinho. Neighbor's patented crop, then sue your neighbor. Você lembra de alguma coisa a mais que você queira falar? Isto será visto por produtores, pequenos produtores, técnicos e assim por diante. Only speaking directly to farmers. Apenas falando diretamente aos produtores. Não permitam que as sementes que vocês cultivam venham ser patenteadas por uma multinacional. Minha família passou por uma batalha jurídica de 1 ano e meio e isso foi um pesadelo. Havia uma alegação e era falsa. Provamos que era falsa e, no entanto, ainda nos custou muito dinheiro para nos defendermos e, mais do que qualquer coisa, teve um custo emocional para minha família. Não é nada fácil lutar contra uma corporação multinacional. Mantenha sua semente no domínio público a qualquer custo. At all. Keep your seed in the public domain at all costs.